Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, turma, enfim, chegamos ao vídeo 100 desse canal, ao episódio 100. Quem diria, cara? Quem diria? Eu nem acredito, nem consigo acreditar que há mais ou menos, sei lá, 6 meses atrás, né? 6 meses atrás, 6, 7 meses atrás, comecei a gravar em dezembro aqui, né, pro canal. Quem diria que eu ia estar chegando à metade do ano, né, no final do primeiro semestre do ano de 2025 com 100 vídeos, aqui no YouTube, de um horizonte, né, totalmente diferente, né. Eu olho para frente hoje e entendo as coisas totalmente diferente de quando eu comecei, né, a produzir conteúdo aqui, né. A sensação, o sentimento é satisfação, é realmente satisfação quando você se coloca num desafio pessoal e você consegue fazer, é uma sensação muito boa. 100 vídeos é um marco que eu acho interessante, porque para mim, dentro de mim, confesso que eu me sinto como se eu tivesse pego a faixa branca, né? Tem o iniciante ele começa ali, e aí a primeira faixa que ele pega de verdade na arte marcial é a branca, né? É como se fosse o início de tudo. E eu me sinto assim, no início, né? No início. E engraçado também outra coisa, né? Minha esposa tava falando, eu comentei com ela que eu ia fazer o vídeo número 100, né? Do canal aqui. E ela falou que o 100 deveria ser especial, super especial, e eu tinha que fazer alguma coisa diferente e tal. E nessa dela falar isso daí, eu fiquei pensando, né, putz, como é que eu vou fazer algo diferente para trazer aqui pra turma, né? O que poderia fazer de diferente, né, de malabares, algo que fosse interessante. E hoje eu concluí que o certo a ser feito seria seguir a mesma característica das coisas que nós estamos fazendo aqui, né? Que é o improviso, né? É um improviso aqui na internet, a gente ligar a câmera e sair conversando, trocando uma ideia, né? E sem saber como é que a gente vai começar, como é que vai terminar, sem saber para onde a gente vai, mas aquela ideia de conversa franca, né? E para você que está do outro lado aí, eu fico muito feliz. Tá, se você for olhar no o meu canal tem mais de 100 vídeos já, gente. Mas eu tô falando nesse formato de episódios, né? Que eu ligo a câmera e saio falando, assim, totalmente de improviso, né? Então, eu fico feliz para quem tem me acompanhado aí, quem tem me assistido, eu fico feliz, né? Espero que a gente esteja crescendo juntos aí e que de alguma forma as besteiras que eu falo aqui sirvam de alguma coisa para sua vida. Eu vou ficar muito feliz, né? Muito feliz. Bom, turma, esse vídeo não poderia começar de outra forma que não seja eu falando dela, né? Da nossa querida, gloriosa, nosso ouro verde, a erva mate. Isso mesmo, gente. Então, hoje eu estou tomando, como é que eu posso falar para você? Eu estou consumindo aqui o meu formato mate quente, né? Dessa cuia maravilhosa de inox que é da Thermolar. Já vou falar para vocês que eu sou fã da Thermolar, viu? Já vou causar a polêmica aqui. Thermolar é maior que Stanley, hein? E Stanley... Um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre isso daqui. Eu sou muito mais Thermolar. Sou time Thermolar, inclusive. Estou tomando aqui uma erva mate que ela é daquelas que a gente chama de amarelinha, né? Ela é repousada, ela tem o processo de passar um tempo descansando, né, para que ela entregue outras características, né? Essa daqui, no caso, ela tem um padrão que nós chamamos de padrão uruguaio, e eu estou falando dela, estou falando da erva mate rock, isso mesmo, essa erva aqui é maravilhosa, ela é a porta de entrada, né, das ervas mates especiais, dessa categoria maravilhosa que nós estamos tentando desenvolver. É a porta de entrada, né?
erva mate faz parte da família Mate Roll, né? Que é composta pela rock, pela jazz e pela folk, né? Que são três ervas, né? Três ervas diferentes, né? Que são, como eu já disse aqui, né? E repito, são a porta de entrada para o mundo das ervas mates especiais, isso mesmo, né? Que é essa categoria aqui que nós gostamos, né? Que elas são produzidas à sombra das araucárias, lá no interior do Paraná, e tem tudo de bom e de melhor. É isso daqui, esse aqui é o ouro verde, isso aqui. Mas no caso aqui ela está sendo entregue de maneira amarelinha, né? Porque quando a erva ela descansa, ela fica amarela, né? No caso aqui ela é repousada, salvo engano, ela é repousada 18 meses, essa daqui, inclusive. É isso, gente. Com esse disclaimer maravilhoso aqui, então eu peço aí, aproveitando que você já chegou até aqui, já se inscreve no canal. Lembrando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que é pra você, que assim como eu gosta de abrir a câmera e sair falando, né? De trocar uma conversa franca aqui, a gente exatamente não sabe como é que começa, como é que termina, mas a gente abre aqui o negócio e sai falando, quando eu vejo já foi, né? É pra você que, assim como eu também, está aberto ao conhecimento, né? A gente se diz generalista, mas é porque nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Nós estamos abertos ao conhecimento, né? Eu estou, como que eu falo, eu gosto de falar, que é o curioso com intenção, né? Pô, eu sempre pergunto como é que funcionam as coisas, né? Eu adoro perguntar, como é que funciona tal coisa, isso é muito bom. Né? E aqui eu estou documentando toda essa minha jornada, né? Que é do generalista ao especialista, né? No caso, o especialista na erva mate, que é o tema central do nosso canal aqui, né? Então se inscreve aí para você continuar acompanhando essa jornada aí e me ajudar a pavimentar um caminho que seja útil para mais pessoas. Eu acho que esse daqui é realmente o maior sentido de tudo isso que tem sido feito aqui nesse canal, de tudo que eu tenho feito, na verdade, né? É realmente isso, pavimentar um caminho que torne fácil as coisas para as mais pessoas que tentam fazer a mesma coisa que eu tô tentando fazer aqui na internet. Não sei se ficou muito claro, acredito que sim. Bom, turma, hoje, como eu já disse anteriormente, né, minha esposa havia comentado que eu deveria fazer uma coisa especial em comemoração, mas aí eu faço parte de um grupo aqui, que eles chamam de Mastermind, né, que são mais pessoas tentando se desenvolver essa parte, né, de produzir conteúdo, né, e como eu posso falar, monetizar, né, todos os seus passos aqui na internet, né, assim como eu estou tentando fazer, tem mais pessoas tentando fazer, e existem esses grupos de Mastermind. Como que o intuito desta jornada que estou documentando aqui na internet é servir as pessoas, hoje eu ouvi uma mensagem aqui de um rapaz que mandou no grupo de Mastermind, inclusive vou ler para vocês, mas eu gostaria de produzir o vídeo de hoje para essa pessoa, porque eu já saí desse caminho, como que eu posso falar assim, eu entendo o que ele quis dizer com a mensagem, e é exatamente esse caminho aqui, isso aqui que eu estou tentando fazer, é para ajudar esse tipo de pessoa, né, que tem essas dúvidas, né. Então aqui eu vou ler a mensagem que ele mandou no grupo aqui. Não vou citar, logicamente, a pessoa, né, e logicamente também eu vou dar uma certa editada aqui a forma como eu vou ler, mas para que vocês entendam qual que é o cerne da questão, né, que é o principal. Vamos à mensagem desse caro colega que ele enviou no grupo aqui. Cheguei nessa aula e fiquei com uma dúvida. Talvez mais do que isso, uma insegurança. Não sou especialista em nada. Sempre estive à frente da empresa da família e quebrei essa empresa. Nunca tive um grande sucesso em nenhum aspecto profissional. E talvez eu não tenha sobre o que falar para
as pessoas. Já estudei bastante sobre marketing digital, mas nunca apliquei nada. Atualmente, eu estou estudando sobre personal branding. Foi algo que me despertou um grande interesse sobre IA e sobre o processo de um negócio de uma pessoa só, sobre criação de conteúdo inclusive, mas não sou especialista em nada disso. Então, minha dúvida é, o que eu faço? Devo desistir aqui antes de dar a largada? Tem alguma sugestão ou orientação mais contundente do que pessoas que estão nessa situação que eu me encontro devem fazer? Eu estou mais uma vez sofrendo um processo de paralisia por análise. Abraço. Bom, turma, não sei se vocês entenderam a mensagem desse rapaz, né? Ele chegou à conclusão que ele não é especialista em nada. E essa que é a maravilha. O que eu quero trazer para ele é essa proposta de entender que o fato de você não ser especialista em nada não significa que você não tenha experiência em nada. Você deve ter muitas histórias aí, né, muitas experiências, vivido muita coisa, muito conhecimento, só que você está travado porque você não está conseguindo entender um processo de como relatar, como organizar em formato de vídeo tudo isso, toda essa experiência, todo esse conhecimento que você já passou. Você só está sofrendo um processo de parálise, análise ali, ficar paralisado analisando as coisas, porque simplesmente você não se colocou em ação. Então, meu caro amigo, o que você precisa, a primeira coisa que funcionou para mim, e eu espero que funcione para você. Como é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi criar um grande objetivo. Na minha cabeça, a partir do momento que eu comecei a estudar o mercado da erva mate, eu entendi que existia um grande campo de crescimento exponencial, isso a nível Brasil e mundo, de consumo dessa maravilha. Só que ali naquele ponto eu não entendia como é que eu poderia contribuir com todo esse crescimento. Observando os números, no caso do mercado da erva mate, quando a gente pega para o Brasil, eu sabia que existiam 20% de consumidores, né, no país. Aí eu pensei, se a gente conseguisse buscar uma forma de dobrar esse consumo para 40% da população, vocês imaginam o impacto que isso geraria. Foi nesse momento que me despertou o desafio. Eu falei assim, caraca, realmente isso pode acontecer. É algo que pode acontecer. É fácil de acontecer? Obviamente que não. Mas existe um processo, existe uma jornada. E a partir desse desafio, que eu entendi que gostaria de, ao mesmo tempo, ajudar a desenvolver um mercado consumidor de erva mate no país e no mundo, né? Não fecha as portas para o mundo, eu poderia ajudar pessoas no meio do caminho. Eu entendi que esse caminho poderia ser desenvolvido de uma maneira que ele desenvolvesse um processo, né? Uma trilha para mais pessoas. Eu falei assim, tá aí, uma baita parada. Foi aonde me levou a produzir conteúdo. Eu falei assim, não dá para eu ficar pedindo toda hora pro povo fazer o conteúdo que eu quero, né? É assim que funciona a lógica hoje em dia das redes sociais, né? Da publicidade. Ou você vai lá, toma a frente e produz o conteúdo, ou automaticamente você vai ter que pagar para alguém para passar a mensagem. Não tem outra forma. E aí eu falei assim, não, não dá, porque toda vez que você tenta convencer alguém a produzir o conteúdo da forma como você acredita que deve ser feito, você sempre cai no impasse de que aquela pessoa não necessariamente ela tem que tá te agradando a forma como ela tá produzindo o conteúdo dela, né? Nem sempre é o que deve ser feito, né? Cada um vai ter o seu jeito particular. Então, a partir disso aí, eu falei assim, eu vou ter que pegar e eu mesmo tomar a frente e produzir isso. E sendo assim, meu amigo, é aqui que eu comecei a minha jornada de generalista rumo ao especialista. Então, esse conteúdo aqui que eu tô fazendo é exatamente para pessoas como você.
para que você olhe para essa tela, me assista e fale assim, putz, se esse idiota consegue fazer isso, eu consigo fazer isso. Com certeza, né? Com certeza eu consigo. E a ideia é essa mesmo, é não ter muita firula, né? Tentar deixar o mais fácil possível a produção de conteúdo, né? A lógica aqui, o processo, para que seja muito fácil para qualquer um fazer. Essa que é a ideia. É isso que eu tenho tentado fazer aqui. Todos os dias. Todos os dias. E é isso. E tem dado muito resultado. Putz, cara. Tem dado muito resultado. Eu já avancei muito. Já melhorei muitas coisas, muitos processos. E tem muito trabalho a ser feito ainda. Essa que é a parte boa. Isso que aquece o coração. E com o tempo as coisas foram se transformando. A partir de um grande desafio que eu coloquei na minha cabeça, né? Que eu criei, eu falei assim, cara, dá para ser feito isso daqui? As coisas foram se transformando. Conforme eu me coloquei em ação, né? Então, hoje eu estou nesse processo de, além de relatar minha jornada, eu estou nesse processo de mostrar que, enquanto eu aprendo, eu aplico, eu venho aqui e mostro para vocês o que funciona, o que não funciona. Eu falo um pouco da minha experiência, do que eu vivi, do que não deu certo. Eu falo da experiência que deu certo. Eu falo do que eu quero fazer. Então, eu entendi que a produção de conteúdo aqui, ela não tem limite. Ela não tem uma ordem cronológica das coisas como devem ser feitas. Elas só precisam ser feitas de verdade, ser feitas com uma intenção. E a intenção é exatamente essa. Enquanto eu tento desenvolver o mercado da erva mate, produzir conteúdo, já que são poucas pessoas produzindo conteúdo, falando sobre isso o tempo todo. São poucas, cara. Aqui no país são poucas. Eu posso estar, ao mesmo tempo que eu estou falando sobre isso, eu posso estar mostrando um caminho, facilitando um caminho para as outras pessoas. Exatamente com esse sentimento de que quando você olha para mim, aí você fala assim, putz, se esse idiota consegue, eu consigo também. E é isso que é massa, é isso que me deixa muito feliz. É isso que, inclusive, me motiva a estar aqui todos os dias tentando produzir conteúdo para vocês. Então, eu quero que vocês entendam que meu vídeo número 100 não poderia ter sido feito de outra forma. Deveria ter sido feito exatamente dessa forma, com intenção, com vontade, né, com um improviso, a verdade de ligar a câmera e falar o que tem que ser dito, o que eu acredito, e que de alguma forma isso aqui sirva para você do outro lado aí. Para você que chegou até aqui, inclusive, entenda que na minha cabeça eu interpreto de verdade o vídeo 100 como a minha faixa branca. O que significa isso? Significa que tem muito caminho, muita coisa a ser feita até eu chegar à faixa preta, cara. E isso é maravilhoso. Nós estamos falando aqui, ó, são só os primeiros 6 meses de eu fazendo isso. Pra você que tá aí, você imagina a hora que eu completar 1 ano fazendo isso daqui. Imagina a hora que eu completar 2 anos. Vai ser muito louco, cara. E você vai estar aí do outro lado, acompanhando isso daqui. Então, além de eu ter tentado trazer esse conteúdo atendendo a esse meu colega aqui, eu espero que você do outro lado aí também, a partir desse momento, comece a tirar os seus planos do papel. Vai para cima. Foque naquilo que está sob seu controle e faça. Não tem ninguém te segurando para você fazer o seu melhor dentro do possível que você consegue. Não tem ninguém. Aquilo que só depende de você, você tem que estar disposto a fazer o melhor. Beleza? E é isso, gente. E é isso. Realmente eu estou muito feliz. Às vezes eu falo de uma forma um tanto confusa e agressiva, mas sei lá, espero que tenha chegado em algum lugar. Comemoramos os nossos primeiros 100 vídeos aqui dessa bagaça, com muita história para ser contada, né, com muita coisa a ser feita ainda, né? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você me ajudar nessa jornada aí,
Eu vou trazer muitas coisas para vocês ainda. Já deixa um comentário aqui se você se sentir à vontade. Curta e compartilha para quem você acha que deve esse vídeo ir. Né? Pô, eu sei de alguma pessoa que está tentando tirar um projeto do papel aí. Manda esse vídeo para essa pessoa aí. E é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês e hasta los mates, baby. E vamos pro 200 e vamos pro 300 e vamos pro 1000. Não sabemos aonde a gente vai chegar. Valeu, falou, tchau!